Tá, então hoje, julho 17, continuamos o nosso estudo aqui do Paulo Estevão. Rô, você quer fazer a oração inicial? Posso fazer assim. Tá. Deus, nosso Pai, de infinito amor e bondade, Jesus, nosso bom e amado Mestre, Maria Santíssima, nossa Mãe espiritual, agradecemos por mais esta oportunidade de nos encontrarmos reunidos para estudarmos um pouco mais da vida desse grande missionário. Que Deus nos ampare, que os amigos espirituais possam nos acompanhar, nos intuir também, e que possamos absorver ao máximo as palavras e todos os ensinamentos que serão dados na noite de hoje. Agradecemos por tudo e pedimos a permissão para dar para iniciar a leitura da noite de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Então, olha só, a gente está aqui no capítulo 6, ante o Sinédrio. Então, já estamos num ponto, só lembrando, é ano 35, já estamos num ponto em que Saulo já proferiu todas as condenações, né? Condenou ele de blasfemo, caluniador e feiticeiro, né? E aí, ao final, ele disse assim: olha, pelo seu direito de nascimento, você tem direito a fazer a sua defesa. É nesse ponto aqui que porque a gente a gente parou exatamente quando Estevão estava iniciando sua defesa. E é nesse ponto, uma coisa que eu esqueci de falar da última vez, é que a gente percebe a razão por qual Estevão tanto insistiu em ir sozinho quando o pessoal foi chamar ele lá na Casa do Caminho, né? Ele falou assim, não, como Jesus também foi lá sozinho para o Sinédrio, Estevão também queria ir sozinho, porque ele não foi lá fazer sua defesa. Ele foi lá fazer a defesa da crença dele, a fazer a defesa do Cristo. E como ele sabia que isso não ia agradar, ele não queria implicar os outros, né? Então foi um ato de proteção com os outros e também um ato de proteção para com a, a seara de Jesus, porque aquele trabalho precisava continuar, precisava de gente para continuar. E ele não queria que todo mundo fosse condenado, né? E quando ele começa, então, a fazer a sua defesa, que Emmanuel usa a palavra impressionante, ou seja, que realmente causa uma impressão, ele estava extremamente intuído pela espiritualidade, né? Provavelmente o próprio Mestre Jesus lá junto dele, e ele fala: Israelitas, por mais que fosse nossa divergência de opinião religiosa, não poderíamos alterar nossos laços de fraternidade com Deus e o supremo dispensador de todas as graças. Até aí ele só está falando da coisa universal, né? Deus, nosso Pai. É a esse Pai generoso e justo que elevo minha rogativa em favor de nossa compreensão fiel das verdades santas. Outrora, nossos antepassados ouviram as exortações grandiosas e profundas dos emissários do céu. Por organizar um futuro. Já se acharam aí? Na Eu não, minha. porque eu No... marquei ali anátema, anátema, eu É marquei isso nele. aí. Eu estou lendo exatamente o parágrafo anterior. É nesse aí Ah, mesmo. tá, Fica aí, tá, que aí é que vai. tá. Por organizar um futuro de paz sólida aos seus descendentes, nossos avós sofreram misérias e penúrias do cativeiro. Seu pão era molhado de lágrimas de amargura, sua sede angustiava. Viram malogradas todas as esperanças de independência. Por quê? Foram escravos, depois sofreram pra caramba no deserto, para depois cair no jugo romano, né? Perseguições sem conto destruíram-lhes o lar.
com o agravo de sofrimentos nas lutas de seu roteiro. À frente de seus martírios dignificantes, andaram os santos varões de Israel, como gloriosa coroa do seu triunfo. Alimentou-os a palavra do Eterno diante de todas as vicissitudes. Suas experiências constituem poderoso e sagrado patrimônio. Então, até aqui ele está falando do Antigo Testamento, ele está pautando a sua defesa dentro de fatos, né? De verdades universais e irrefutáveis, ou seja, está falando aqui do Antigo Testamento. E o pessoal sabia muito bem disso, né? Alimentou-se a palavra do Eterno diante de todas as vicissitudes, suas experiências constituíam ou constituem poderoso sagrado patrimônio. Delas temos a lei e os escritos dos profetas. Apesar disso, não podemos iludir nossa sede. Nossa concepção de justiça é fruto de um labor milenário em que empregamos as maiores energias, mas sentimos, por intuição, que existe algo de mais elevado além dela. Por que ele está dizendo aqui? Porque quando veio o decálogo sim, vinha de Deus, era lei divina, mas o restante das 613 leis de Moisés eram todas leis que foram eh, criadas para organizar a sociedade na época, ou seja, se adaptava, né, a comunidade, ao desenvolvimento do pessoal daquela época. Mas também outra coisa que acontece é que a lei mosaica, ela não fala do futuro, ela não fala da vida pós-morte. Ela fala assim, como se ela estivesse falando para crianças, né? Ela não diz para você o que fazer, ela diz para você o que não fazer. Não matar, não roubar, não usar o santo nome de Deus em vão, não cobiçar a mulher do próximo. É mesmo que está falando assim, menino, desce daí, menino, não corre, menino, menino, ouça, apenas obedeça, porque eu sei o que eu estou falando e você apenas confia em mim, porque você não tem capacidade de entender, né? Então, aí o povo judeu passa por todos aqueles perrengues no deserto, depois passa por mais perrengues lá, junto com os romanos, mas tudo isso estava trabalhando a maturidade espiritual, né? Era esse o sentido. E até que chega, quando alcança-se uma maturidade espiritual, chega Jesus. Aí Jesus, sim, vem dizer para a gente o que fazer, né? Que ele diz ah, honrar pai e mãe, amar ao próximo, né? Esse de honrar a Deus, amar a Deus acima de todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo, quem adicionou foi Jesus. Isso não era decálogo, né? Amar a Deus acima de toda coisa, decálogo. E aí Jesus continuou, e ao próximo como a si mesmo, porque foi meio que uma cutucada no povo judeu que achava o povo escolhido de Deus, né? E o resto, os gentios, não era gente, né? Eles eram especiais. E aí aqui que Gesiel está dizendo assim, por intuição, mas sentimos por intuição que existe algo mais elevado. E era isso que muito encorajava os judeus da época, aqueles que sofriam, os convertidos, porque quando Jesus veio, foi ele que veio falar da vida após a morte, foi ele que veio dizer: não, gente, isso aqui não é vida, não. Você está sofrendo aqui, mas olha, a vida mesmo é lá no mundo espiritual. Então, ele veio trazer esperança, né? Então, o pessoal sofria lá pra caramba, os doentes, os miseráveis, os famintos, mas eles tinham aquela esperança de que no porvir, né, haveria um alívio para todo aquele sofrimento. Por isso que ele diz,
sentimos por intuição que existe algo de mais elevado além dela. Não podia ser só aquilo, né? Temos o cárcere para os que se transviam, o vale dos imundos para os que adoecem sem. Ó, tudo aqui ele está falando do terra a terra, né? Cárcere para que se transviam, correção do terra a terra, correção da criança. O vale dos imundos para quem adoece sem a proteção da família. Que absurdo! Como é que assim a pessoa adoece e você simplesmente despeja a pessoa num canto para morrer, né? Não podia ser só isso. A lapidação em praça pública para a mulher que fraqueja. O quinto mandamento dizia: não matarás. E aí, lá pelas tantas da lei mosaica, dizia que estava ok apedrejar a mulher em praça pública. Como assim? Mas e a lei divina que dizia não matarás, né? A escravidão para os endividados, os 39 açoites para os mais infelizes, tudo isso é na terra, mas e as promessas do porvir? Bastará isso? É isso que ele diz. Bastará isso? As lições do passado não estão cheias da palavra misericórdia. A gente não estava usando, o judeu não usava de misericórdia nem com os seus, né? Algo nos fala a consciência de uma vida maior, que inspira sentimentos mais elevados, mais belos. Ingente foi o trabalho no curso longo e multissecular, mas justo, o Deus justo respondeu aos angustiados apelos do coração, enviando-nos o Filho bem-amado Cristo Jesus, né? A Assembleia ouvia grandemente, surpreendida, no entanto, quando o orador frisou mais forte a referência ao Messias de Nazaré, os fariseus presentes, fazendo causa comum com os jovens de Tarso, prorromperam em protestos, gritando alucinadamente: anátema, anátema, né? Enfim, excomungado, né? Como quem retira ele, ele não merece ser um judeu, né? Um de nós. Punição a trânsfuga. Enfim, aí vem, Estevão recebeu com serenidade, novamente, tá sempre Emmanuel. E para mim, você sabe, esse capítulo, ele botou, Emmanuel colocou assim, ante o sinédrio, mas para mim esse capítulo, o que ocorre nos bastidores é tão interessante quanto o que aconteceu no mundo físico, porque o que ocorre nos bastidores é uma luta da luz contra as sombras, né? Serenamente, Gesiel estava aqui intuidaço por espíritos de luz, né? E aí depois ele vai tornar a falar que Saulo está ali, ó, nos cascos. Estava, né, sendo, ali tinham as companhias ali meio sombrias do lado dele. Estevão recebeu com serenidade a tormenta objurgatória, ou seja, a censura. Tão logo foi a ordem restabelecida, prosseguiu com firmeza. Por que me apupais dessa forma, né? Por que me vaias dessa forma? Olha só, toda precipitação de julgamento demonstra fraqueza. Aqui ele está usando uma outra ferramenta da retórica, que é o ethos, quando você pega a pessoa assim, puxa, cadê? Você não tem caráter? Cadê seus valores éticos, né? Primeiramente, renunciei à discussão, considerando que se deve eliminar todo o fermento de discórdia, que foi um conselho de Jesus, né? Não alimentar a palavra, né, as discórdias. E aqui ele está se referindo a Saulo, quando Saulo provocou ele, chamou ele e ele disse: renunciei à discussão, considerando que se deve eliminar todo o fermento de discórdia. Mas, dia a dia, o Cristo nos convoca para um trabalho novo e certamente o Mestre me chama hoje, a fim de palestrar convosco relativamente às verdades poderosas. Desejais, tá vendo? De novo, ele se refere às verdades do Cristo. Ele não foi lá se defender, ele foi defender as verdades do Cristo. Desejais impor-me o ridículo e a zombaria? Isso, porém,
deve confortar-me, porque Jesus experimentou esse tratamento em grau superlativo, ou seja, muito mais do que isso. Não obstante, vossa repulsa, honro-me em proclamar as glórias inexcedíveis do profeta Nazareno. Para ele isso era uma honra, né? Receber todas aquelas injúrias por defender o profeta Nazareno. Cuja grandeza veio ao encontro de nossas ruínas morais, levantando-nos para Deus com o seu evangelho de redenção, né? E aí vem nova saraivada, ou seja, nova descarga de apóstrofes, nova descarga de frases enérgicas, né? Cortou-lhe a palavra. Ditos mordentes e ásperos baldões, ofensas, eram-lhe atirados a esmo de todos os lados. Estevão não esmoreceu, voltando-se sereno novamente. Fixou nobremente os circunstantes, guardando a intuição de que os mais exaltados seriam os fariseus. De fato, né, eram os mais... era aqueles que estavam sendo mais feridos no seu orgulho, os mais fundamente atingidos pelas verdades novas, né? E aí vem, esperando que recobrassem a calma, falou novamente. Fariseus amigos, sempre ele vai, né? Ele nunca... Impressionante, Jesus. Que capacidade. Eu já tinha fervido o sangue fazia tempo. Fariseus amigos, por que teimais em não compreender? Porventura temeis a realidade das minhas afirmações? Se vossos protestos se fundam nesse receio, calai-vos para que eu continue. Lembrai-vos de que me refiro aos nossos erros do passado olha que interessante ele vai falar, e quem se associa na culpa dá, e quem se associa na culpa dá testemunho de amor nos capítulos das reparações. Ou seja, como quem diz assim, faça um reconto, faça uma pequena análise e perceba se aí dentro de você mesmo, se não há alguma coisa que você mesmo possa perceber, né? Uma dificuldade, alguma escorregada no seu passado. Se isso aconteceu, tudo bem. Ninguém aqui está aqui para te repreender, né? Basta você rever seus conceitos, rever suas atitudes e, como é que se diz assim, melhorar a sua moral. É isso que ele está falando aqui, né? No capítulo das reparações. Apesar das misérias, Deus nos ama. E reconhecendo eu a própria indigência, não poderia falar-vos senão como irmãos. Né? Ele não estava dizendo assim, ó, se você errou, eu não estou aqui para te julgar, não, eu sou igualzinho a você. Entretanto, se expressais desespero e revolta, aí ele está falando, ele está dizendo palavra aos fariseus, se expressais desespero e revolta, recordai que não podemos fugir à realidade da nossa profunda insignificância. E aí ele está dizendo aos fariseus assim, olha, você pode botar a roupa que você for, você pode usar a joia que você for, se você não admite dentro de você mesmo ainda, se você não é capaz de enxergar as nossas próprias fraquezas, então, lembra do que Isaías falava? Ele foi um profeta que todo mundo conhecia e atendia e aceitava. Lembra de Isaías, né? E ele está dizendo aqui: lestes acaso as lições de Isaías? Porque as lições de Isaías falavam de quê? Humildade, de fraternidade,
Não é à toa que Isaías falava do Messias, mas o Messias sofredor, não o Messias que vinha num cavalo branco em cima de um exército, né? Ele falava daquele Messias que vinha de forma bastante humilde, né? Importa considerar a exortação de que não poderemos sair apressadamente, nem enganando a nós mesmos, nem fugindo aos nossos deveres, porque o Senhor irá adiante e o Deus de Israel será a nossa retaguarda. Ouvi-me, ou seja, Deus está vendo tudo, então não adianta, para que você está querendo mentir para quem, né? Se é entre, no final das contas, é sempre entre nós e Deus. Ouvi-me, Deus é o Pai, o Cristo é o Senhor nosso. Aí aqui o troço realmente pegou fogo. E assim, as palavras de Gesiel, elas não eram palavras assim de teoria, não era filosofia. Ele vivia, né? Quando ele chegou lá na Casa do Caminho, ele não foi buscar proteção, ele foi buscar trabalho, né? A primeira coisa que ele fez foi querer entender, aprender para poder ajudar, sendo que ele, se ele olhasse a condição dele, será que ele nunca se sentiu assim um dos necessitados? Ele nunca chegou lá na casa do caminho na condição de uma pessoa a ser atendida. Ele já chegou lá já querendo participar dos trabalhos, né? É, né? Então vamos lá. Aí aqui ele vem. Muito falais da lei de Moisés. Aí aqui vai ser. Muito falais da lei de Moisés. Aí agora ele está se referindo a quem? Às pessoas assim que se diziam os doutores da lei, né? Muito falais da lei de Moisés e dos profetas. Todavia, podereis afirmar com a mão na consciência a plena observância dos seus gloriosos ensinamentos, ou seja, ele está chamando da lei de Moisés de gloriosos ensinamentos. E ele está dizendo, cara, se você está fazendo o que você está fazendo hoje, significa que você não está observando nem a lei de Moisés, né? Nem a lei de Moisés, porque, é, tipo assim, se eles praticassem aquela lei, de fato, se eles a seguissem, muitas das coisas que eles estavam fazendo ali, eles não iriam fazer, né? E aí ele vai dizer até, vai até citar algumas coisas que realmente não congruente, né, com aqueles primeiros ensinamentos. Não estaríeis cegos atualmente, negando-vos a compreensão da mensagem divina? Ele está falando aqui do decálogo, né? Não matarás, não cobiçarás, amar a Deus acima de todas as coisas. Honrar pai e mãe. Gente, honrar pai e mãe. Mas se um pai, se uma mãe contraísse lepra, ó, vai lá pro leproso, ainda ficava com dinheiro e tá tudo certo, bola para frente, né? Não estariais cegos atualmente, na- negando-se a compreensão da mensagem divina, aquele a quem chamais ironicamente o carpinteiro de Nazaré, foi amigo de todos os infelizes. Sua pregação não se limitou a expor princípios filosóficos. Antes, pela exemplificação, olha aqui, renovou nossos hábitos, reformou as ideias mais elevadas com o selo do amor divino. E é aqui, por exemplo, que é tão fácil a gente reconhecer no mundo de hoje os espíritos elevados, tipo Irmã Dulce, é, a Madre Teresa, pessoas assim, o Chico, são pessoas que dedicaram sua vida. A Madre Teresa e a Irmã Dulce também, quem assistiu o filme da Irmã Dulce,
chega um momento que elas dizem assim, que elas não iriam. Interessante, elas não se conheceram, mas as duas se falavam coisas muito similares. Eu me lembro de ter assistido também no filme da Madre Teresa, e ela dizia assim que ela não ia se conformar a ficar entre muros de um convento, né, no conforto, na conveniência de muros de convento, ela não se permitia fazer isso porque na consciência dela, ela sabia que atrás daqueles muros ali ainda estavam pessoas com frio, pessoas com fome. Enquanto tivesse alguém sentindo frio, sentindo fome, ela não iria, ela tinha que ir para a rua, ela tinha que fazer alguma coisa, ela tinha que dar a contribuição dela. Irmã Dulce também é a mesma coisa. Elas não admitiram ficar dentro das paredes de um convento. Novamente, são espíritos assim elevados porque eles estão falando, eles estão dizendo assim, se Cristo exemplificou, é esse o caminho, né? É, e aí, quando ele fala, renovou que Cristo, pela exemplificação, renovou nossos hábitos, reformou as ideias mais elevadas com o selo do amor divino. E aí ele está dizendo o quê? Novamente, né? O quinto mandamento está dizendo, não matarás. E na lei judaica diz, pegou a mulher em adultério, taca a pedra na geni, né? E aí... E aí, o que Cristo fez? Quando ele chega lá na praça e está lá o pessoal pronto para tirar a pedra na mulher, aí o que ele diz, né? Ele diz assim, aquele, né, que não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra. E aí, na hora que ele vê que ninguém, né, atirou a pedra, né? Então, é aquela coisa, com o selo do amor divino. Através do amor, ele foi exemplificando, né, o que, o que fazer. Suas mãos nobilitaram o trabalho, porque ele está falando aqui, olha, não é porque ele era um mestre, um rabi, que ele não fazia nada, ele era carpinteiro, né? Ele deu o exemplo até nisso. Suas mãos nobilitaram o trabalho, pensaram úlceras, né? Pensaram úlceras que tiveram, curaram leprosos, deram vista aos cegos. Seu coração repartiu-se entre todos os homens, dentro do novo entendimento do amor que nos trouxe com o exemplo mais puro. Então, Moisés, quando veio, ele falava: não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo outro. Ele não dizia para a gente o que faz, ele falava para a gente o que não fazer. Então, ele estava ensinando para a gente obediência, confiança em Deus, né? Fé em Deus. E quando Cristo chega, não, aí ele diz assim, agora o que fazer? Perdoar 77 vezes 7 vezes, né? Amar ao próximo, ser tolerante, ser indulgente, né? E por aí vai. Acaso ignorais que a palavra de Deus tem ouvintes e praticantes? Essa palavra, isso aqui, gente, se Gesiel falasse hoje, estava atualíssimo. Acaso ignorais que a palavra de Deus tem ouvintes e praticantes? Ele estava falando, o pessoal do Sinédrio ficava ali, gastava a vida discutindo o sexo dos anjos sobre a interpretação da lei. O que ele estava fazendo aqui? Ele estava praticando alguma coisa? Não, ele não praticava nem aquela lei de Moisés. Ele não praticava caridade com o próprio povo, né? E aí a gente pega isso aqui era ano 35, gente. Mas hoje também a gente é uma massa de mais ouvintes do que praticantes. E a prova disso ainda tem gente que morre de fome, apesar né, de tanta riqueza que tem no mundo. Tem criança sendo, né, abusada, E não é só machucada, riqueza, né, Ana? O desperdício. e o desperdício.
né? Isso é que mata. Então, é isso que ele está falando aqui e que ainda é atualíssimo. Nós ainda somos uma massa de ouvintes e não de praticantes. E ouvintes, assim, muita gente, muitas dessas pessoas que saem por aí fazendo horrores, às vezes vai para a igreja, vai para o culto, vai para uma coisa no domingo, mas é ouvinte. Então, assim, a gente estudar Jesus, você, você até consegue conhecer Jesus através do estudo. Mas para você aceitar Jesus, é o que Gisele está fazendo, é o que Madre Teresa fez, é o que a irmã Dulce fez, é vivê-lo. Como é que você vai viver Jesus? Praticando. Porque foi isso que Jesus fez, praticou, né? Trabalhou em prol do outro, né? Tinha um ali com fome, ele... Ainda que seja uma palavra, você não tem nada. Tem uma história de Tem uma história que Chico contava que ele sempre recebia donativos, né? Que ele ia à noite, ele ia distribuir, eh, levar nas comunidades a comida, né? E teve uma noite que não havia donativo nenhum, nenhum. E Chico não tinha um centavo no bolso. Aí ele disse assim, gente, que vergonha, como é que vai ser? Eu não posso ir lá na comunidade, eles esperam isso, eles dependem disso, como é que eu posso ir? Aí aparece Emmanuel, qual é o caso, Chico? Qual é o problema? Aí ele disse assim, mas o senhor não está vendo? A gente não tem nada hoje para oferecer. Aquelas crianças, aquelas senhoras, as viúvas, todo mundo, eles contam com esse donativo e nós não temos nada. E aí Emmanuel fala assim, como você não tem nada para oferecer? Chico falou assim, olha, eu só tenho água. Pois então você tem água, vamos levar água. Enche as garrafas de água. E aí Emmanuel falou assim, bota lá as garrafas de água e a gente vai dar um passe nessa água. E a gente vai fluidificar essa água. Porque, afinal de contas, e assim foi, eles fizeram dessa forma, e cada um daqueles ali tinha exatamente o lenitivo adequado que cada um precisava receber, né, naquela água. Mas mais do que isso, o que que Chico estava levando para eles? Né? Amor, uma palavra de esperança, uma palavra de solidariedade. Isso talvez fosse o mais importante do que a comida, né? Mas, enfim, aí ele fala: acaso ignorais que a palavra de Deus tem ouvintes e praticantes? Convém consultardes se não tendes sido menos ouvintes da lei, de maneira a não falsear o testemunho. Então, ele está dizendo aqui: olha, será que você realmente está praticando? É, Jerusalém, aí aqui, vixe, ele deu-lhe sabe, uma paulada na cabeça daqueles fariseus. Jerusalém não me parece o santuário de tradições da fé que conheci por informações de meus pais desde criança. Isso aqui foi uma paulada, porque aquele templo que existia lá em Nazaré, para os judeus era assim. Aquele templo, o templo de Sião, era o templo, para eles, Deus estava ali. Deus estava ali. Realmente, eles acreditam, Deus estava ali dentro daquele templo, né? Então, dizer assim, Jerusalém não me parece o santuário de tradições da fé que conheci, aquilo ali foi um assinte, assim, um verdadeiro, né? Uma paulada. Atualmente, e aqui é que ele vem falar, a mesma coisa que Jesus criticava na época. Atualmente, dá a impressão de um grande bazar no qual se vendem as coisas sagradas. Aí, lembra que o pai adotivo de Abigail, Zacarias, lembra Zacarias, o pai adotivo de Abigail, quando ele veio fugido assim, né? O filho dele tinha sido morto pelos romanos, as terras e tudo mais dele tinham sido tomadas, ele vendeu
o que sobrou, vendeu o que tinha e saiu de Corinto e foi para Jerusalém. Quando chegou lá, ele foi ajudado por quem? Pelo pessoal de lá da comunidade, inclusive gente do Sinédrio, e alguém que facilitava para ele a venda de animais, porque foi com isso que ele voltou a se erguer. Lembra disso que lá está lá no comecinho? Ele então criava animais para depois ser vendidos lá no templo para sacrifícios. Lembra disso? Então, alguém do Sinédrio estava facilitando esse tipo de coisa para poder gerar dinheiro para eles mesmos, né? Olha só. Atualmente dá a impressão de um grande bazar no qual se vendem as coisas sagradas. O templo está cheio de mercadores, as sinagogas regurgitam de assuntos atinentes a interesses mundanos. As células farisaicas assemelham-se a um vespeiro de interesses mesquinhos. O luxo das vossas túnicas assombra, porque enquanto isso tem muita gente morrendo de fome, inclusive tem gente lá do próprio judeu tá sofrendo pra caramba. Vossos desperdícios espantam, não sabeis que à sombra de vossos muros há infelizes que morrem de fome? Venham dos subúrbios onde se encontram grande parte de nossas misérias. Esse discurso, gente, é tão atual. Quantas igrejas, quantos templos a gente, né? Eu me lembro lá em Salvador, de um lado, eu trabalhava num prédio que de um lado tinha o shopping que mais vendia lá em Salvador, e do outro lado, uma igreja gigantesca, não vou dizer de qual era a denominação da igreja, mas era gigantesca. No meio, um viaduto e gente ali por debaixo do viaduto. Mesma coisa, não sabeis que a sombra de vossos muros há infelizes que morrem de fome? Venham dos subúrbios onde se concentra grande parte das nossas misérias. Falais de Moisés e dos profetas. Repito, acreditais que os antepassados veneráveis mercadejassem com os bens de Deus? Aí tá vendo aqui a cutucada em toda aquela mercadoria de animais e sacrifícios. O que que ele está dizendo aqui? Disse, gente, o que é isso? Vocês estão negociando com Deus? Que história é essa de fazer sacrifício de animais? Isso é querer negociar com Deus. Por isso que ele está dizendo, com os bens de Deus, você está querendo negociar a graça divina matando um animal, derramando sangue? É isso mesmo? Né? E aí ele explica. O grande legislador, quem foi o grande legislador? Moisés, né? Está falando de Moisés. O grande legislador viveu entre experiências terríveis e dolorosas. Jeremias conheceu, então ele vai começar a citar novamente o Antigo Testamento. Moisés, né? Comeu pão que o diabo amassou, está dizendo aqui. Jeremias conheceu longas noites de angústias a trabalhar pela intangibilidade do nosso patrimônio religioso entre as perdições da Babilônia. Amós era pobre pastor, filho do trabalho e da humildade. Elias sofreu toda sorte de perseguições, compelido a recolher-se ao deserto, tendo só lágrimas como preço. Está vendo? Olha o que ele recebia de volta. Tendo só lágrimas como preço do seu iluminismo. Esdras foi modelo de sacrifício pela paz dos seus compatriotas. Ezequiel foi condenado à morte por haver proclamado a verdade. Daniel curtiu as infinitas amarguras do cativeiro. Mencionais, olha, ele citou 7 personagens do Antigo Testamento, gente, 7, que fizeram o quê? Ó, suor de sangue. Choraram lágrimas de sangue. Está falando aqui o quê?
Esse pessoal teve o sacrifício pessoal. Ninguém ficou comprando pombinha nem carneiro para depois fazer sacrifício de pombinha e carneiro, não. Foi com eles, o sacrifício foi deles, né? O suor foi deles, as lágrimas, sabe? Às vezes o próprio sangue, como é que ele diz aqui, né? Alguns deles foram mortos. E aí, depois, mais tarde, passa esse perrengue todo para chegar o pessoal moderno à época e dizer assim, não, toma aqui, ó, uma pombinha aqui, ela vai morrer aqui por mim e você me dá essa graça aqui. Que isso? Né? É a mesma coisa que depois, mais tarde, o pessoal ficou vendendo indulgência na igreja, né? Perdão, um cantinho no céu. Pois gente, a humanidade assim fica andando em si. Mencionais os novos heróicos instrutores do passado, tão só para justificar o gozo egoístico da vida? Onde guardais a fé? No conforto ocioso ou no trabalho produtivo? Aqui foi de lascar. Na bolsa do mundo ou no coração, que é o templo divino. Incentivais a revolta e quereis a paz? Por que ele está dizendo incentivais a revolta? Porque quem estava pobre, espizinhado, passando fome, viu aquilo ali passando. Mas, poxa, por que eu tenho que ficar aqui me acabando, pagando aqui um bichinho que vai ser morto? Eu nem vou comer a carne daquele bichinho, nem isso vai saciar a fome da minha família. Enquanto aquele pessoal anda ali desfilando de linhos bordados a ouro e tudo mais, isso é, né? Incentivais a revolta e quereis a paz? Explorais o próximo e falais de amor a Deus? Hipocrisia, né? Não vos lembrais de que o Eterno não pode aceitar o louvor dos lábios quando o coração da criatura permanece distante dele? Isso aqui foi realmente, isso aqui, gente, meu Deus, isso é tão atual. Como é que você pode intelectualmente dizer assim, eu conheço o Antigo Testamento, eu conheço a lei? Que moral é essa que o coração não acompanha? Porque a moral sem coração, ela é fria, ela não tem compaixão. Por isso que era ok matar a mulher lá na praça pública. Não tinha nenhuma misericórdia com ninguém, né? A Assembleia, ante o sopro. Cadê? A Assembleia, ante o sopro daquela sublime inspiração, parecia imóvel, incapaz de se definir. Por que Emmanuel está falando aqui? Porque aqui tem gente que está ouvindo e para alguns ali aquilo ali está fazendo todo sentido. Tinha gente que estava ouvindo e está dizendo assim, gente, esse menino está falando coisa com coisa. Muitos israelitas supunham ver em Estevão o ressurgimento de alguns dos primeiros profetas da raça. Você sabe que aqui eu acho que isso aqui é meio que como é que eu posso dizer assim? Emmanuel falando das entrelinhas que os judeus acreditavam na reencarnação. Porque aqui ele está dizendo assim: muitos israelitas supunham ver em Estevão o ressurgimento de um dos primeiros profetas da raça. Então, para alguns ali, está dizendo assim: gente, esse cara está falando que nem um profeta. Será que não é mesmo? Enfim. Mas os fariseus, como se quebrassem a misteriosa força que os emudecia, romperam em algazarra ensurdecedora, gesticulando a esmo, proferindo impropérios no propósito de atenuar a forte impressão causada pelos surtos eloquentes e calorosos do orador. Quando eles perceberam que tinha gente que estava ali, os mais sensatos, né, os mais assim ponderados, quando eles perceberam, opa, a gente tem que cortar isso, corta, para com isso. Apedrejemos o imundo, mantemos a calúnia,
Anátema ao caminho de Satanás, né? Eu acho que esse caminho aqui é caminho com C maiúsculo, está falando da casa do caminho, eu acho. Que é anátema aquela casa, né? De onde surgia esse tipo de coisa, aquelas ideias, ao caminho de Satanás. Nesse Comenos, que é nesse momento, Saulo levantou-se rubro de cólera, né? Quando o Emmanuel fala assim, rubro de cólera, porque até então ele estava, desequilibrado, ele estava com raiva, ele estava, né? Mas aqui ele está com cólera, rubro de cólera. Aqui ele não abriu, não, ele escancarou uma porta para se afinizar com amiguinhos menos iluminados, né? Saulo levantou-se, rubro de cólera, não conhecia disfarçar a fúria do temperamento, não conseguia disfarçar a fúria do temperamento impulsivo a desbordar-lhe dos olhos inquietos e brilhantes. Caminhou presto para o acusado, dando a entender que ia cessar-lhe a palavra, e a assembleia logo se acalmou, embora continuasse o rumor dos comentários abafados. Percebendo que ia talvez ser coagido pela violência e mais, que os fariseus pediam sua morte, Estevão fixou os mais irônicos e arrebatados, exclamando em voz alta e tranquila. O tempo inteiro é esse tipo. Desassombrado, iluminado, sereno, tranquilo, né? Ele É não está fé e confiança. fé e confiança. Mas ele ali, ele estava intuidaço lá. É o próprio mestre que está ali junto dele. Ele sentia isso. Vossa atitude não me intimida. O Cristo foi solícito no recomendar não temêssemos os que só podem matar-nos o corpo. Tá vendo? Quando a gente fala assim que Cristo veio trazer uma esperança, porque Cristo veio falar do porvir, da vida que vinha após. Matar o corpo é só uma veste, né? Não pôde prosseguir. O moço tarcense, mãos à cintura, olhar iracundo e gesto, ou seja, né, que está virado, olhar iracundo e gestos rudes. Gente, ele era uma pessoa educada. Vale lembrar, Saulo, ele era uma pessoa educada, ele era um gentleman, ele era uma pessoa, né, da alta sociedade. E outra, ele não era do mal, não era pessoa ruim. Mas olha o que é você abrir as portas para, né, afinizar com o que não deve. Cadê? Iracundo e gestos rudes, como se defrontasse um malfeitor comum. Gritou-lhe furiosamente no ouvido: Basta, basta, nem mais uma palavra. Agora que te foi concedido o último recurso inutilmente, também usarei o que me faculta a condição de nascimento em face de um irmão desertor. Então, enquanto um está tranquilo, olha novamente o que Emmanuel fala. Um está tranquilo, o outro está furioso, Mas né? o Ana, Hum. ele acreditava, né, nas leis que ele estudava, judaica, ele aprendeu. Mas eu acho que ele fica assim irritado, é porque o orgulho dele ali está sendo
Orgulho e vaidade. E vaidade. Ele está se escondendo na máscara. É verdade que ele acreditava na lei, é Lei, verdade, tudo. mas isso, essa reação dele É já orgulho. é orgulho mesmo, É né? orgulho mesmo Que e vaidade. ele encontrou um cara, porque toda essa parte que ele está assim, quando ele viu que tinha gente lá da Assembleia que estava começando a pensar, realmente esse moço aí parece, ele fala como um profeta. Aí ele percebeu que ele, Saulo, não tinha aquela capacidade de raciocínio, de argumentação, uma argumentação inteligente como o Estevão estava fazendo. Mas Saulo eu, perdeu na discussão para mas Estevão. eu acho que o orgulho dele, a vaidade era tão grande que ele não se deu nem a chance de pensar no que Não, não o deu. Estevão estava falando. Para você ver Porque como ele orgulho e vaidade cega. cega. Quem ousa me confrontar? Quem É, Quem ousa. ousa? é. Exatamente. Foi isso mesmo. Quer dizer, ele não É, para nem para pensar, será que pode ser não. isso? Não, Nem deu né? não deu a chance Não deu a nenhuma para chance. ele mesmo, Exatamente, tá vendo que quem enfia o pé na lama é a gente mesmo. a gente mesmo. Aí ele fez isso e disse: basta, basta, né? Agora vai tal. E ele disse: agora também usarei o que me faculta a condição do nascimento em face de um irmão desertor. Então veja só que a fraqueza de argumento, como o Gesiel falou aqui adiante, né, que ele disse assim: toda a precipitação de julgamento demonstra fraqueza. E aí ele demonstrou a fraqueza dele porque Saulo caiu-lhe de punhos fechados no rosto, sem que Estevão tentasse a menor reação, né? Como é que você responde todo esse discurso aqui maravilhoso de Estevão no punho, né? Na porrada? Gente, isso é a ignorância, assim, ao extremo grau. E ele não era uma pessoa ignorante, Mas foi a né? raiva. Ele foi induzido, ele estava sendo induzido, claro, ele também estava sendo Uhum. induzido, né? E caiu-lhe de punhos fechados no rosto sem que Estevão tentasse a menor reação. Os fariseus aplaudiram, olha, gente, Jesus, os fariseus aplaudiram o gesto brutal em atroada delirante, né, no algazarra, qual se estivessem num dia de festa. Dando expansão ao seu arrebatamento, Saulo esmurrava sem compaixão. Gente, vamos lembrar que Saulo era atleta, Gesiel era um cara franzino, tá? Sem recurso de ordem moral. Sem recursos de ordem moral, ante a lógica do evangelho, recorria à força física, satisfazendo a índole voluntariosa, fraqueza moral ali, passou recibo. E é aquela coisa, olha qual foi a atitude de Gesiel. Ele não reagiu. O pregador do caminho, submetido a tais extremos, implorava de Jesus a necessidade. Eu estaria ali já, sabe? Eu já estava na jugular de Paulo, mas Gesiel implorava de Jesus a necessária assistência para não se trair no testemunho, porque ele sabia. E também, sabe o que eu acho? Como ele não conheceu Jesus, mas ele ouviu tudo que Jesus passou e sofreu manso. Manso, exatamente. Tá vendo o exemplo? E tá É vendo o que exemplo. Seguiu o exemplo. ele se propôs seguir. Por É. isso que eu digo, as palavras de Gesiel eram vivas porque ele vivia, Uhum. né? Não era da boca para fora, ele vivia, ele realmente, ele assim, Jesus faria o quê agora? Ah, então também eu vou dar meu outro E face. é muito importante, e é assim porque você viveu o que você não viu,
Tá vendo? Só ouviu? É, só ouvi- é, é, né? Imagina a Imagina. força que ele Que tinha. força! É um espírito É, superiosíssimo. Aí ele diz aqui, implorava a Jesus a necessária assistência para não se trair no testemunho. Porque ele era um homem. Às vezes a gente pensa assim que um espírito elevado, ele vai ser sereno porque ele é elevado. Não, ele era um homem. Ele estava sofrendo ali pra caramba. Ele tinha seu orgulho ferido. Ele estava sendo ridicularizado na frente de todo mundo quando ele sabia que ele tinha razão. Ele estava defendendo Jesus, sabe? Então aquilo para ele doeu demais. Mas o que que acontece quando ele, até pelo exemplo de Jesus, ele sabia educar seus sentimentos. Sentir é natural, porque quando a gente está no corpo, né, na carne, a gente vai sentir. Mas como que a gente vai responder a esse sentimento é que é a chave da coisa. E ele respondeu educadamente, dizendo assim, ele se controlou. Eu não vou reagir, né? O que que Jesus vai fazer agora? Eu não vou reagir, eu não vou alimentar a raiva, não vou cultivar a raiva dentro de mim. Foi uma decisão que ele tomou no íntimo dele, porque ele também tinha paz dentro do porque ele tinha interior. paz. Paz que vem de onde? É. Né? Essa paz só vem, né, do mestre. Então, não obstante a forma radical que a influência do Cristo havia imposto às suas concepções mais íntimas, ele não podia fugir à dor da dignidade ferida. Era um homem. Procurou, contudo, recompor imediatamente as energias interiores, está vendo que é decisão interior, educação do sentimento, na compreensão da renúncia que o mestre predicara como lição suprema. Bateu na face e oferece a outra. Lembrou os sacrifícios do pai em Corinto, lembra que o pai foi açoitado até a morte? Reviu na imaginação seu suplício e morte, recordou a prova angustiosa que sofrera e considerou que, se tão só no conhecimento de Moisés e dos profetas, tanto conseguira em energia moral para enfrentar os ignorantes da bondade divina, que não poderia testemunhar agora com Cristo no coração. Que coisa linda, né? Emmanuel também escreve muito bem. Esses pensamentos acudiam-lhe ao cérebro atormentado. Era um ser humano, né? Como bálsamo de suprema consolação. Entretanto, embora a fortaleza de ânimo que se lhe marcasse o caráter, viu-se que ele vertia copiosas lágrimas. Quando lhe observou o pranto misturado com sangue, a jorrada ferida que as punhadas lhe abriram em pleno rosto, Saulo de Tarso conteve-se, saciado na sua imensa cólera. Não podia compreender a passividade com que o agredido. Deixa eu beber um pouquinho de água. Não podia compreender a passividade com que o agredido recebera os bofetões da sua força enrijada, né, robustecida, nos exercícios do esporte. Ele era um atleta. A serenidade de Estevão perturbou ainda mais. Sem dúvida, estava diante de uma energia ignorada. Eu vou parar aqui, mas hoje então, próximo acho que é 23. Então, olha só.
que acontece aqui? Para ele ter observado, ele viu a serenidade nos olhos de Estevão. Para ele ver, identificar essa serenidade, você só identifica aquilo que você um dia já esteve em contato e aquilo que você, né, conheceu. Ele deve ter visto essa paz, essa serenidade também nos olhos de Abigail. Lembra que ele dizia que o que chamava atenção em Abigail é porque Abigail era a paz era o coração dele, né? Ele era o cérebro, Abigail era o coração. Então, Abigail dava essa paz para ele. Só que quando ele viu essa paz em Estevão, ele sabia que aquela paz, naquele momento, ele não tinha. E isso deu um ódio. Porque além do cara ser mais inteligente, vencer ele dentro do campo dele, no sinédrio, porque na discussão, não tenha dúvida que o discurso de Gesiel foi infinitamente superior, o cara ainda estava sereno, tranquilo e pacífico, na paz, e ele não tinha aquilo. Que ódio, que raiva, que inveja. Mas, enfim, vamos parar aqui. Eu marquei aqui para a gente continuar no próximo, na próxima quarta.